Hoje o estudo ele vai cruzar dois pontos referenciais na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. A partir do mesmo. Ele vai cruzar esses dois temas, porque ele vai falar sobre comunicação, sobre unidade de espírito, de opinião, de ideia. E a gente vai começar por Gênesis 11 e vai até Atos 2 também, que é o dia de Pentecostes, né? O dia de Pentecostes. Todos acharam? Gênesis 11. Acharam, irmão? Gênesis 11, versículo 1. Vou pedir por nome de Jesus que a irmã Mônica lê a Gênesis 11, do 1 ao 9, para a gente ler. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Porque partindo eles do Oriente, deram uma província na terra de Sinai, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: vinde e façamos títulos. É isso? Tijolos. Tijolos. Eu vi tijolos. E queimemos bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos celebrar o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundimos-nos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destaque o Senhor dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade, chamando-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Até 9? Positivo, obrigado. Não. Então, irmãos, temos um detalhe aqui muito importante, porque senão eu vou adiantar um pouquinho do estudo. Mas se nós pararmos para refletir sobre aquilo, Deus ele vai dar o destaque de que, ali naquele momento, independente do propósito deles, todos eles falavam uma só língua. Estavam num só objetivo e todo mundo na mesma força. Eles estavam edificando uma torre, é uma história muito conhecida, que ela já estava se aproximando dos céus. Na concepção dos homens, o entendimento, ele queria se comparar, se equiparar, chegar até Deus. Então, porque eles fazem aquela torre para que eles sejam eles glorificados, para agora sejam para eles. Então, eles tinham um intuito ali de autoglorificação. Porém, Deus não deixa de reconhecer ali que por conta deles estarem falando uma só língua, eles estavam exercendo um poder. Em outras traduções, se eu não me engano, na King James, fala de uma outra maneira, diz que agora eles são como nós. Por quê? Quando um povo está unido numa só força, ele é capaz de qualquer coisa, tão ruim, tanto quanto boa. E no caso deles, o propósito não era glorificar Deus, mas pelo contrário, era se comparar ou anular a necessidade do nome de Deus. E por isso Deus desce e confunde todo mundo. E a partir dali ninguém entendeu mais o que o outro falava. Eu acredito que ali começou a dissensão entre os seres humanos. Principalmente de quê? De quem é Deus. Ali é o início de tudo. Gênesis, capítulo 11. Ou seja, a gente está ali muito em cima de histórias que são o começo da Bíblia. Adão e Eva, e assim vai indo. Ou seja,
Ali era o início de tudo. Então eu acredito que a partir dessa confusão de línguas foi que surgiu várias maneiras, entre aspas, de se enxergar Deus, que criou essa confusão que está no mundo hoje. E Jesus, quando ele vem à Terra, para aproveitar para emendar, ele vai ser o ponto central entre a Torre de Babel e Atos 2. Ele vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus ele veio para colocar o homem no eixo. Porque o homem estava unido lá atrás, mas por propósito próprio. Aí Jesus vem trazer essa união de novo, mas mostrando que essa união, esse poder, esse propósito de Deus só vai ser cumprido se a gente seguir a Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, não importa a minha ou a sua concepção de Deus. A concepção que salva, a fé que salva, é a fé em Jesus Cristo. Ok? Aí eu vou pedir, em nome de Jesus, vou pedir o Diácono Sidney para ler Atos 2, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Positivo. A partir do versículo 1 mesmo. Primeiro? Tá vendo? Sim, por favor. Do 1 ao quanto, então? Do 1 ao 13. 13? Isso. Pode começar. Como esses dias de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitados judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntando-se uma multidão, estavam confusa porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Uma pergunta. Como, pois ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Outra pergunta. Elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, em Judéia, em Capadócia e Ponto e Ásia, Efígia e Panfilha, de parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, santos judeus como prosélitos, e credenses e árabes, todos temos ouvido nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que é isto dizer? Outra pergunta. E outros zombando disse: então cheio de mosto. Então, irmãos, então a palavra vai começar em Atos 2, né, no cumprimento do dia de Pentecostes. Ali foram instituídas línguas como de fogo. Oi, mamãe. O que significa essa palavra, moço? Mosto é embriagado, que eles estavam. Quem não estava ali participando do Espírito, vamos dizer assim, não entendia o que estava acontecendo. Porque pensa. Ali atrás o pessoal fala inglês, ali na fileira do pastor Cristiano espanhol, aqui francês e aqui português. Aí eu que não estou no Espírito, não estou participando ali daquela comunhão, eu estou vendo todo mundo falando uma língua diferente, cada um no seu idioma. Mas estou vendo que não está tendo confusão, está todo mundo dialogando. Mas por quê? Porque cada um está entendendo o outro no seu próprio idioma, ou seja, o Espírito está trazendo ali uma unidade de entendimento. Ele não unificou o idioma, mas
mas ele deu uma unidade de entendimento. Mas eu que não estou participando, estou achando que está todo mundo. E vamos supor que cada um está entendendo no seu idioma, isso é uma conjectura, mas estejam todos falando em línguas. E por todos estarem no mesmo espírito ou se entendendo. Quem está de fora vai ficar mais confuso ainda, se fosse o caso. Por quê? Aí já é um idioma que eles nunca ouviram na vida. Correto? Então, está todo mundo doido. Esse pessoal é doido. Quando é assim que falam, esses crentes são tudo doidos, são tudo malucos. Eles não entendem, por eles não terem o discernimento do que está acontecendo, eles não entendem nada. Então isso fica para outro estudo que a gente vai falar acerca do dom de língua, justamente por conta dessa concepção ímpio com o que está acontecendo na igreja. Então, ele vai destacar essa primeira parte, de cada um estava falando na sua própria língua, mas estavam atônitos porque todo mundo se entendia. Ou seja, ali o Espírito Santo está trazendo uma unificação de entendimento, de discernimento, de linguagem. Está todo mundo falando do mesmo propósito, numa mesma fé, obedecendo uma só palavra. Aí vai entrar naquele ponto que eu falei. Tem duas partes dentro desse assunto. A Torre de Babel, onde Deus confunde, porque ali não era o propósito de Deus, estavam ali tentando se comparar ou anular, né, a necessidade de Deus. E aqui tem em Atos 2, onde Deus devolve a unicidade para o povo dele, para que o propósito da igreja dele se cumpra. Aí quem que eu falei que estava no meio? Jesus Cristo, caminho, a verdade e a vida. Aí vamos entrar na última doutrina, não foi? Sobre a unidade e a trindade ser uma pessoa só. Ou seja, Jesus é o caminho. Quem foi que trouxe esse cara que botou todo mundo no caminho na noite de Pentecostes? O Espírito Santo. A descida do Espírito Santo, que é a essência, a presença de Jesus dentro de nós. Então, o que a gente tira disso? Que a presença de Deus é o que está faltando para muita igreja. Por quê? Porque hoje eu quero entender o Evangelho do meu jeito. O irmão de um jeito, outro de um jeito, sendo que já tem um jeito. Essa é a unidade. O que é a unidade de língua? O Espírito Santo aqui, ó. João vai falar que Jesus era o quê? Deus era o quê? O Verbo. E o Verbo se fez carne. Ele se destituiu da glória dele, veio aqui, se fez carne e andou entre nós. Ou seja, Jesus é a palavra. Qual o elemento de ligação? Olha aqui, você pode ser inglês, espanhol, francês, do Polo Norte, mas se você tem uma Bíblia traduzida para o seu idioma, eu vou pregar para você, isso eu estou falando na perspectiva humana ainda, não estou nem falando em espírito. E você vai entender, porque você vai falar assim, abre a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A mesma coisa que eu estou lendo, você está lendo. E se nós estamos no mesmo Espírito, a mesma coisa que eu estou entendendo, que está sendo revelada a mim pelo Espírito, está sendo revelada para você. Então o Espírito Santo ele na pena, como a palavra fala, que o reino dividido isso não existe, inclusive o reino de Deus. Hoje a gente vê o reino de Deus, que é a igreja do Senhor na terra, que é o reflexo do reino dos céus, dividido. Ele tem sucesso porque é propósito de Deus e ele vai vencer porque está escrito. Mas se o reino de Deus, que é nós, a igreja, os irmãos em Cristo, nascidos em Cristo, se uníssemos, falassemos uma só língua e respeitássemos o quê? A direção que é a palavra, imagina o quanto que a igreja evangélica já não estava no mundo, porque nós não somos a religião ainda mais professada no mundo. A gente ainda perde para os islâmicos, se eu não me engano. Não deveria, porque os islâmicos são unidos, independente do que eles vão fazer, e nós não temos essa mesma união global, entendeu? Pode falar disso. É interessante que o próprio Jesus ele fala para a gente que aonde tiver 2 ou 3, ele está no meio, ele está presente. Mas aí, o que me chamou a atenção não é onde tiver 1 eu estou ali, não, é onde tiver 2, porque eu sozinho não sou igreja. Eu não vou para a igreja não porque Deus sou eu. Isso não existe. Né? A palavra de Jesus Cristo é onde tiver 2, ou seja, nós somos um corpo. Né? Agora, quando tem mais pessoas, vamos o quê? A igreja. Onde tiver 2 ou 3 ali, porque um corpo só, não tem como. Um membro é um membro, não. Um membro é um membro, entendeu? Agora, quando tiver 2 ou 3, aí isso aqui é 4 paredes, onde ele já deixou no Antigo Testamento falando que é necessário que os irmãos venham se reunir para a glória dele vir se manifeste. Ou seja, qual é o meu testemunho de Deus sozinho? Vou te ficar quieto. Então, dá para ele levar para o leproso, é o quê?
vai estar para ninguém, ao sacerdote, a Moisés. Então, assim, nós sempre temos que ter, o apóstolo Paulo mesmo fala, contar testemunho de mim, porque nós somos o quê? Carta viva, lida pelo quê? Pelos homens. Então, assim, quando a gente entende que, eu não vou, tem muitas pessoas que eu não vou para a igreja mais não, ficar em casa, vou estar em casa. Não é igreja. Jesus voltar, fica. É a palavra dele, sou eu, a palavra dele. Só que nós, que você falou, nós queremos pegar o evangelho e sair do que a gente quer, não. Nem que você levantou a mão, não é mais você. Diz a Bíblia. Não é mais você. Você vai ser, agora não é mais seus pensamentos, não é mais tua vida, né? Não é mais o que eu vou fazer, não é o mais vivo eu. Não, porque se for assim, a gente continua na mesma ligação do mundo. Ou a gente é sim, ou deixa o maligno falar. Ou a gente somos cristãos para alcançar o reino de Deus, ou a gente vamos simplesmente ficar na igreja fazendo o que a gente quer, assim, totalmente de respeito ao Evangelho. E é por isso que Jesus fala que a porta é estreita, são poucos que vão entrar por ela, porque o Evangelho não é brincadeira. Entendeu? Jesus, quando chama cada um de nós, ele veio para que todos são salvos, mas nem todos querem ser salvos. Para todo aquele que crê. Aí vai dizer lá na frente: todo aquele que crê e confessar que Jesus Cristo é filho de Deus, esse é semelhante, é feito filho de Deus. Então, como é que a gente crê? Como é que a gente crê no Pai? Um filho desobediente ao Pai ganha o quê? Ganha nada, filho. É ganhar só chicote. É verdade. Só para inteirar antes da bispa, Romanos 6,16 diz que aquele a quem nós obedecemos, esse se faz nosso Senhor. Então, se eu só obedeço a mim, quem é meu Deus? É eu mesmo. Eu sou, como o apóstolo Paulo também falou em outras passagens, amante de si mesmo. Pode falar isso. É interessante, né, que o Bispo estava falando dessa questão de Gálatas 3. E realmente, Jesus ele pega e ele envia de quantos? 2 em 2. 2 em 2. Ele não envia de um, poderia ter enviado um. Não, enviar você, que ele falou para enviar de 2. Por quê? Porque em uma hora um vai estar fraco, outro vai estar forte para poder levantar aquele que está fraco. E em outro momento, aquele que estava forte vai estar fraco, e o outro vamos embora. Né? E é assim na nossa vida, nossa caminhada é assim. Ninguém é forte, ninguém amanhece todos os dias com uma fé no auge. A gente tem os exemplos disso de Elias. Elias, uma hora, ele estava lá no monte. Bora, manda aí, eu estou sozinho aqui. Quem ficar em fogo do céu é esse de Deus. Escuta aí, aí os caras começam a se mutilar. Não, ora mais um pouquinho, clama mais um pouquinho. Você vê que a fé dele estava o quê? Estava lá no auge, mas no outro dia, caso uma palavra de Jezabel, ele foge. Ele recebeu uma palavra. E às vezes na nossa vida também é dessa forma. Às vezes a gente está com essa fé hoje, encheu com todo azeite, mas aí no dia seguinte, a gente recebe às vezes uma palavra que aquilo ali te deixa para baixo como ele. Tenta se esconder, não quer mais falar. Quer saber? Só tinha eu de profeta mesmo. Às vezes a gente acha isso, a gente é a última bolacha do pacote. Não é assim que funciona, né? Exatamente, a última Coca-Cola não é. Então o Senhor falou assim: então eu vou te mostrar que ainda existem 7.000 que não se dobraram a barra. E hoje a gente, como a gente vê, é o quê? São portas abertas. Mas e o verdadeiro evangelho? Tem sido ministrado? Vidas têm sido transformadas? Vida tem sido alcançada? Porque tem igrejas que é vergonhoso. Por isso que hoje é que o ímpio ele não quer mais comprometer. Ele fala: eu para a igreja, tá vendo? Fulano assim, fulano, sabe por quê? Porque o mau exemplo vem da onde? Dentro das igrejas. Pessoas que como o bicho falou, nós somos uma carta lida. Por quê? O ímpio ele não lê Bíblia, ele lê a minha tua vida. Ele não lê Bíblia. O ímpio ele não lê Bíblia, ele é a minha atitude. Olha para mim e para você e diz assim: olha assim, pastor, daquele jeito, eu já falei isso, irmão. É porque Deus tinha um propósito na minha vida. E quem tem propósito pode se esconder onde quiser, Deus vai lá e Deus busca, entende? E só para fechar, quando fala acerca de unidade, de comunhão, né? Você não pode ser uma igreja realmente sócia. Você vê que no livro que eu li ontem de Neemias, lá no capítulo 4, ele vai dizer que todos estavam com o coração inclinado a fazer a obra. Você pode ler lá. Foi isso aí que confirmou que o estudo era isso. Você está entendendo? Estava inclinado. Todos estavam no mesmo propósito, numa mesma ligação, numa mesma afinação, em um mesmo pensamento.
Entende? Por isso que a obra foi avançada, por isso que conseguiu reconstruir um muro em 52 dias. Por quê? Porque todo mundo estava no mesmo propósito. Então, quando está todo mundo no mesmo propósito, o diabo ele não para. Ele não para, ele vai tentar. Vai enviar, vai tentar amedrontar, mas não para. Por quê? Porque está todo mundo numa mesma ligação e no mesmo propósito. E como que a gente faz para poder estar todo mundo numa só ligação? Não é o que eu acho, não é o que o bispo acha. É o que está? Está aqui, já está terminando. Ah, eu não concordo com o que a pastora pregou ontem. Estava na Bíblia, não estava? Se eu talvez não concorde, se não está aqui, é só tua opinião. Se está aqui, ela falando aquilo que Deus determinou. Então, se eu vou contra o que está escrito, se o que está sendo falado é o que está escrito, e eu vou contra, eu estou indo contra o pastor, o bispo, missionário, presbítero. Não, gente, eu estou indo contra a palavra. Então, ele deixou o Espírito Santo, ele é materialmente a Bíblia, e ele é espiritualmente o Espírito Santo, que todos são Jesus, que todos são Deus. Então, são várias representações de Deus deixadas para nós, utensílios deixados para nós, para que nós consigamos fazer o propósito dele. Sem esses utensílios, Jesus, o Espírito Santo dentro de nós e Deus, que são a mesma coisa. Jesus está aqui, gente. Toda vez que eu quero falar com Jesus, eu falo com a minha boca, mas que eu quero ouvir ele, é aqui. Não é esperando, possa ser que ele use o irmão, possa. Não é esperando o irmão trazer uma revelação. Nem a palavra que vai vir do púlpito pode vir de lá, mas está aqui. Se eu quero ouvir a voz de Deus, está aqui. Né? Que foi o que foi falado no estudo sobre a questão o que a intimidade faz, a diferença de quem oferta com intimidade e quem oferta sem. Maria Betânia, ela só teve aquela condição de cumprir aquela oferta para Jesus ali com um perfume, daquele jeito que deixou Judas doidinho, tadinho. Porque quem estava acostadinho nele lá, ouvindo a palavra, quando ele falou, Maria escolheu a boa parte. E essa aqui, ninguém, nada pode tirar dela. E foi essa intimidade, essa proximidade, que leva a pessoa a ofertar de maneira diferenciada. Ela ofertou de um jeito que ninguém pensaria. Só alguém com a intimidade que ela adquiriu com Jesus. A pessoa chegar, pegar suas economias. Porque você vai ouvir pregação, a gente pega suas economias, Evangelho da Prosperidade. Pega tudo que você tem e joga materialmente. Não que isso não possa acontecer. Se Deus tocar seu coração, fica à vontade. Não possa acontecer. Mas ela pega tudo que ela tem e ela derrama nos pés de quem? E ela ainda enxuga com... Sabe, isso é uma reverência, uma devoção, um culto, que ela só soube prestar porque ela estava coladinha com quem? Nem Pedro, naquele momento ali, ia ter essa condição. E olha que era o braço direito. Então ela vai fazer Jesus, né? Jesus já ia completar isso, só que ela vai revelar quem é o tesoureiro da igreja na frente dos outros discípulos, né? Jesus fala assim, tu está com o diabo, tu é ladrão. Com Judas, né? Falou que você é ladrão. Ele ficou doido, que ele queria que passasse ali pela tesouraria. Esse perfume é muito caro, enfim. Aí Judas fala, vamos vender e dar para os pobres. Aí Jesus fala assim, por que Judas falou isso? Porque ele não é ladrão. Mas é fogo. Então, essa unidade de informação vai partir acima de quê? Não é, por exemplo, vou dar um exemplo de um casamento. A gente ouve alguns vídeos aí dos influencers, de tais psicólogos, de casais, e pessoas machucadas, querendo machucar pessoas que já estão machucadas. Por exemplo, você faz uma pergunta: o que impede um cônjuge de trair outro cônjuge? Aí você vai ouvir a resposta do mundo: é o caráter. O caráter ajuda. O caráter ajuda, a cultura ajuda. Mas o que torna a pessoa incapaz de cometer isso é se ela tem temor a quem? A Deus. Porque a única condição que a gente sabe que a traição, ela vem da carne, por exemplo. E quem é da carne sabe as coisas da carne. Então, se você não tiver temor a Deus e se alimentar disso aqui, você não tem condição. Então, em um momento, José, tadinho, entendia o limite dele. O que ele faz? Foge. Larga a capa lá. Se ele fica, ele faz o quê?
era José, gente. E ele sabia que ele tinha ele não era um rapaz que ficava se colocando em situações que tem gente que é louco, fica se colocando em situações. José não era um rapaz. Mas a situação veio até ele, o que ele fez? Ele podia falar, não, eu sou o José, eu sou o cara, sou eu. Vou ficar. Quem é Daniel perto de mim? Tá me entendendo? Vamos dizer assim. Não, ele, foi embora. Porque a condição do quê? Temor a Deus. Ele sabia que se ele pecasse, ele ia perder a coisa mais importante da vida dele. E ele não seria quem ele foi até o final. Coisa que Davi lá, que é o primeiro mais dele. Exatamente. Então, gente, há 2 momentos na Bíblia em que as línguas ocupam o centro da narrativa. Em Babel, Deus desce para interromper uma obra. Em Pentecostes, Deus desce para iniciar outra. Em Babel, a linguagem é confundida. Em Pentecostes, as línguas tornam-se instrumento de comunicação do Evangelho. Os 2 acontecimentos revelam uma verdade permanente. Deus conhece o poder que existe quando um povo está unido. A diferença está no propósito dessa união. Um povo unido destrói o ministério. Um povo unido sobe o ministério. Eu vou te dar um exemplo. Não vou falar o nome porque a gente está ao vivo. Tem uma igreja muito grande, imensa. Independente do teor da teologia deles, eles crescem muito porque o pessoal abraça. O pessoal abraça. Tudo que levam lá e fala assim, agora nós estamos no propósito disso, nós vamos levantar uma nave espacial que vai para Plutão. A gente precisa de R$1 zilhão. O povo vai vender o que tem, vai para a rua trabalhar, vai trazer mais almas para Jesus, vai dar o dobro do dízimo, vai fazer 200 mil daquele propósito que eu não posso falar que vai ficar muito na cara, mas vai fazer a nave espacial para Plutão. Ela vai decolar mesmo. E ela vai subir, ela vai decolar. Se Deus não parar, ela vai. Por quê? Porque é um povo unido, independente do teor da teologia que está sendo pregada. Está me entendendo? Porque é um povo que não chega lá erradamente, eles não questionam o líder deles biblicamente. Mas eles têm uma qualidade, uma obediência. Uma obediência que move montanhas. Porque o povo se une, eles levantaram um templo zilionário. E eu sei porque eu participei, eu estava lá, eu fui parte disso. Meu Deus, os jovens fizeram um teto para o lugar, se eu não me engano, eu não lembro o valor, mas era 175 milhões de reais para fazer um teto, algo assim. Foi um negócio dominante. Quem foi que levantou o teto? Os jovens. Não foi os empresários daquela reunião de empresários, o pessoal mais antigo, não foi os jovens. União. Fala, coloca na pauta o povo, e ai de quem está no corpo. Quem tem corpo tem. E ai de você que você não faz. E vai no curso dele de 5 horas da manhã. É isso aí. Tu vai, eu já fui no culto de 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. É logo. A gente pode falar que é ao vivo. Entendeu? Ou seja, mas gente, para você ver o poder, 5 horas da manhã. para vocês verem o poder da união. Uma só palavra, um só objetivo, um só Espírito, um só Deus. Se o deles é o homem ou não, já é deles, mas um só Deus. E eles vão, e eles vão fazendo. E vai se deixar, daqui a pouco eles passam pelos islâmicos. Se você deixar. Por causa de quê? Da união. Eles estão num só propósito, constantemente, 220 volts, 34 horas por dia. E eles vão nos desbravando, vão conseguindo. Eu sei porque eu já evangelizei 8 horas da noite num temporal com guarda-chuva para entregar quentinha nas pessoas, para fazer serviço social. Eu sei, pô. Que é assim que funciona. Eu não estou falando de algo que me contaram, estou falando de algo que você vê. Está me entendendo? Por quê? Porque eles abraçam. Eles abraçam. Ali tem uma unidade de informação, né? Dependente do teor da teologia, eles avançam. Assim como se a gente também virar contra a igreja, a gente derruba a igreja também. Né? Então, a diferença estava no propósito das uniões. Deus para Babel, porque o propósito era se glorificar, e Deus une em Pentecostes, porque tinha o propósito ali de glorificar o nome de Deus, a obra de Deus. Tanto que fala aqui, se reparar, tinha Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, a Ásia, tinha até os medos, se eu não me engano, o diácono leu. Ou seja, o povo, os medos eram os medianitas, gente. Até eles estavam lá, entende? Imagina aqui agora, múltiplas religiões,
múltiplas religiões, eu estou falando de medianita. Eu não estou falando de samaritano e judeu, não, eu estou falando de medianita. Amalequita, tipo essa galera aí, vamos dizer assim. Imagina aqui, cheio de pessoas de outras religiões, mas o Espírito Santo desce e faz todo mundo entender e concordar com quem é Deus. Está me entendendo a importância da unidade de comunicação, de informação, de ideia, de objetivo? Né? Então, em Gênesis 11, a gente vai ver a unidade contra a vontade de Deus. Eles tinham uma linguagem, um mesmo pensamento, um mesmo objetivo, uma mesma direção. O problema nunca foi a união, o problema foi o propósito deles. Observe as expressões do texto. Edifiquemos para nós, tornemos célebre o nosso nome. Não aparece o nome de Deus. Eles falam só deles, do projeto deles, da vontade deles, do nome deles, né? Tudo gira em torno do homem. Era uma civilização unida, mas independente de Deus. E Deus reconhece o poder da unidade. O versículo mais impressionante é: eis que o povo é um, e isto é apenas o começo. Não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Quando essa outra igreja que eu estou falando começou, por conta desse conhecimento aqui sobre o que é a união independente da veracidade do propósito, por isso que tentaram matar e parar, porque sabiam que ia começar algo grande, seja de Deus ou não, mas algo grande ia acontecer e o pessoal precisava abafar. Não conseguiram, porque o pessoal perseverou, mas não conseguiu. Foi Gamaliel, né, que falou sobre isso, que falou assim, ó, deixa ele, se for de Deus, vai prevalecer. Acho que vocês foi Gamaliel. Teve um que falou, um grandão que falou sobre isso. Falou assim, ó, deixa ele, se for de Deus, vai fluir, se não for, vai acontecer igual alguns que vieram e disseram e levantaram, e morreram. Por isso Deus intervém, não porque estivesse ameaçado, mas porque aquela unidade produziu uma rebelião cada vez maior contra o seu propósito. Deus, Deus, assim, desculpa a expressão, ele não está focado exatamente em mim e em você. O diabo não está focado exatamente em mim e em você. É o propósito. Deus está cuidando do propósito que ele tem na sua vida e o diabo está atacando o propósito que Deus tem na sua vida. Quando ele ataca uma pessoa, não é porque você é o alecrim dourado, não. Mas tem um negócio ali que Deus colocou para tu fazer lá na frente, que se ele não te matar agora, tu vai fazer. E o nome de quem vai ser glorificado? Quase que me mata esse aqui. Testemunho ao vivo da palavra. Quase que me mata. Então a gente vai... Gato hoje. Eu agora dei uma banha no banheiro. Sério? Então, uma igreja, ela pode estar extremamente organizada. Eu pensei que tinha caído uma coisa que não ia cair nada. Porque eu levantei, fiquei de pé, continuei de pé, aí o negócio explodiu na minha cozinha. Então, gente, uma igreja ela pode estar extremamente organizada, muito estruturada, como a gente vê, inclusive, essa que eu citei como exemplo, muito eficiente, como eu citei no exemplo, muito eficiência tem. A eficácia é só naquele dia, a gente vai saber se foi eficaz ou não, quando ouviu o apartamento de mim. E ainda assim está edificando uma torre de Babel. O homem está ali galgando, porque eu sei a missão de ser uma pessoa que chega a ponto de ser igual a quem? Queria ser igual a Deus. Vou te dar um exemplo. Nesse lugar, o pastor não prega. O pastor não prega. Imagina, está escalado pastora Solange, pastora Maria. Aí, Bispo Rosa, aí, só que tem um papelzinho aqui já. Se tu não falar o que está escrito aqui, tu está arrancado na hora. Só quem prega são os mais, eles têm uma certa liberdade. Agora, por exemplo, o pastor não prega. Ele reproduz o que essa pessoa mandou falar. Entendeu? É como se antes de você pregar, tivesse que vir aqui o bispo falar, você vai pregar isso. Se tu sai disso aí, tu tá fora. Tá me entendendo? Posso escala, tu não é. Exatamente, porque é uma torre de Babel. Tem um propósito de edificar quem? De glorificar quem? Um homem. Entendeu? Então, em Pentecoste, uma unidade segundo o propósito de Deus. Atos começa, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Outras traduções diziam unânime.
agora existe novamente um povo unido, né? Mas existe diferença gigantesca. Em Babel o homem sobe, em Pentecostes Deus desce, aquele povo. Em Babel o projeto nasce da missão humana, em Pentecostes a obra nasce da promessa de Deus. Em Babel procuram fama, em Pentecostes anunciam as grandezas de Deus. O Espírito, porque eles queriam, em Babel eles queriam que todo mundo falasse, lá naquela cidade lá, esqueci o nome, está lá no começo do versículo, tem uma torre lá, uns caras que construíram uma torre, um negócio que ninguém é capaz de fazer, que ninguém é capaz de edificar. Então eles queriam eles ser reconhecidos como os caras que fizeram uma torre imensa, que ninguém consegue fazer. Então eles queriam fama. Já em Pentecostes, a gente foi chamado para anunciar o que? As grandezas de Jesus Cristo. Aí o elemento que faz a ligação, que é o grande elo nesses extremos, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele restaura a comunicação. Em Babel a língua se tornou muitas, ninguém entendia ninguém. Em Pentecostes, muitas línguas anunciaram uma mensagem, cada pessoa compreendia o Evangelho em sua própria língua. Ou seja, a mensagem ela é entregue uniformemente, independente da sua gíria, do seu jeito, do dialeto, do seu sotaque. Se tu é do Nordeste, se tu é do Norte, se tu é do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, todo mundo entendia do jeito que tinha que entender. Falava a língua que você entendia. Não era uma língua que você não entende. Você conseguia entender a vontade de Deus na sua língua. Hoje pessoas falam uma língua que tu não entende. Então, é importante notar que em Atos 2 não elimina a diversidade de idiomas. Deus mantém ali a diversidade de idiomas. O milagre não foi fazer todos falarem uma única língua humana novamente, mas permitir que pessoas diferentes de nações compreendessem as grandezas de Deus. Assim, a unidade produzida pelo Espírito não depende de uniformidade cultural. Então, não existe adaptar o Evangelho à minha cultura. Né? O Evangelho ele é inflexível no seu formato. Não existe flexibilizar, porque lá eles gostam. Vamos supor, tem um lugar que mata animal. Ah, mas lá já é a cultura deles. Vamos matar animal. Não precisa dar o dízimo, não. Não precisa dar oferta, não. Mata ali o pombo, o gato, o cachorro em cima do altar, porque é a cultura deles, tadinho. Né? Assim, a unidade produzida pelo Espírito não depende da autoridade cultural da mesma fé, da mesma mensagem. O pecado separa. O Espírito Santo fez o quê? Aproximou, uniu. Então, olhando aqui, só rapidinho, olhando aqui, a gente entende que um povo, ou uma religião, ou uma fé, ou uma igreja, ou uma placa unida, ela tem o Espírito Santo. Agora, um povo desunido, não sou eu que estou falando, baseado na palavra, o Espírito Santo ele não habita em meio de dissensão, confusão, desobediência, desconcordância. Porque quando tem alguém pregando certo, a palavra, uma igreja está pregando uma palavra, essa palavra é bíblica. Mas aí a minha igreja vai ter que abrir mão de um montão de coisas que ela já faz há 300 anos. Aí porque eu não concordo com o fulano, eu não aceito. Aí eu não estou rejeitando o fulano, porque o fulano está pregando e aplicando, está na palavra. Então o Espírito Santo está nessa igreja, está nesse lugar, está nessa religião, por exemplo. Deus diz, não mata animal mais. Tem religião que mata. É de Deus, vai salvar? Não tem como. Não tem como. O Espírito Santo é o Espírito da obediência. Não tem como. Deus está no lugar que o Espírito Santo não está. Eles são a mesma pessoa. Já no Antigo Testamento ele já estava falando que não ia ser mais sacrifício de animais. Já estava anunciando, né? Já estava anunciando. Né? Então, o poder da concordância. Existe um princípio espiritual em toda a Escritura. Quando Deus encontra um povo unido em seu propósito, grandes coisas acontecem. Disse Jesus. Se 2 dentre vós concordam na terra, ou seja, os discípulos, eles perseveravam na doutrina, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Né? A unidade produz força, estabilidade, crescimento e autoridade espiritual. Não porque existe poder na união em si, mas porque Deus manifesta seu poder quando seu povo vive em unidade segundo a sua vontade ou palavra. Né? O maior milagre não foi falar em línguas. O maior milagre foi transformar centenas de pessoas diferentes em um só corpo. Judeus, galileus, pessoas de várias nações, culturas diferentes, idiomas diferentes, todos agora pertencendo ao mesmo
reino. E o Espírito Santo não apenas distribuiu dons, ele criou uma igreja dentro disso. A igreja de Atos, a igreja primitiva, a igreja verdadeira, o povo de Deus, ele está dentro disso aqui. Se isso aqui não acontece, infelizmente, se nós não formos assim, nós não somos igreja. Se nós não entendemos isso aqui, nós não estamos prestando culto. Que a primeira coisa que não dá para entrar num culto a Deus, não é uma reunião, um culto a Deus, é a obediência à palavra dele. Não interessa quanto vai doer em mim. Eu estou me flexibilizando em muita coisa que eu achava que não era e era. E estou aprendendo em Deus que quando eu me calo e observo, depois eu mostro. Eu estava errado. É assim mesmo, é dessa forma. Não é você que fala, quem fala com você é Deus. É Deus, e não é o que eu quero, não é como eu acho, é o que está escrito. E se eu não tenho convicção bíblica sobre aquilo ali, eu não posso nem refutar. Você entrega na mão de Deus, pede discernimento e ele te responde quando ele me responde. Você está equivocado, meu filho. É assim mesmo, aqui no livro tal, no capítulo tal, o profeta tal fez assim, falou assado e era eu falando através dele. Então, conclusão. Babel mostra o que acontece quando o homem se une para exaltar o próprio nome. Pentecostes mostra o que acontece quando o homem se une para exaltar o nome de Cristo. Em Babel, Deus confundiu as línguas, o povo foi espalhado e a obra parou. Em Pentecostes, Deus capacitou línguas, o povo foi enviado, a igreja nasceu e nunca mais parou. Né? A verdade central é, o inimigo teme uma igreja cheia do Espírito Santo, unida na verdade e comprometida com a missão de Cristo. Não basta existir união, é preciso existir unidade no Espírito, na palavra e no propósito de Deus. Porque uma igreja unida em Cristo torna-se um instrumento pelo qual Deus alcança o mundo até Jesus. Então, é muito interessante que em Babel eles estabeleceram, vamos botar que um arquiteto chegou com uma grande ideia. Vamos construir uma torre e essa torre vai chegar no céu. A gente vai dar bom dia para Deus todo dia, face a face. E o povo comprou essa ideia. Eu acredito que alguém inspirou esse arquiteto. E Deus não foi, senão Deus não tinha cessado essa obra. Mas esse arquiteto, esse pastor do multiverso, ele e o povo abraçou e conseguiu realizar aquela obra. Só não concluiu porque Deus mandou parar. Fez eles se entenderam. Eles iam conseguir. Ele está falando ali agora, nada é impossível para eles. Aí quando ele veio. Estava muito longe, né? Você já estava num nível que bem elevado, né? Algo tipo assim, e Deus olhou e falou: se eu não parar esses caras agora, vai dar ruim. Peraí. Ou seja, aí quando chega no Evangelho, começam as dissensões. Mas isso tudo é uma estratégia que não vem de Deus. Antes, eu costumo dizer, né, por conta das minhas meditações e leituras, que no Antigo Testamento, você vai ver Maria Madalena, o demônio do Gadareno, porque ali nos Evangelhos ainda está acontecendo no Antigo Testamento. Porque o Novo ele começa de verdade assim, em atuação, quando Cristo morre na cruz. E ali ele consuma a lei, e ali ele inicia o cálice da nova aliança, o sangue dele foi derramado, a oferta foi concluída. Então ali você vai ver o demoniado Gadareno, Maria Madalena também, que era perturbada por espírito, e vários outros, um jovem lunático, que estão sendo assolados. O grande inimigo, você vai ver na novela Jesus, por exemplo, você vai ver a representação de Satanás, ele vê isso na voz de um. Fala isso, vai lá, acusa aquilo. O grande inimigo da igreja é Satanás. Aí Cristo morre na cruz, vai lá embaixo, pega a chavinha, né? Dá o que é merecido para ele, bota ele no lugar dele, volta cheio de glória e a gente prega para quem não teve oportunidade, enfim, cumpre o propósito que tem que fazer. Aí a partir dali você vai ver as cartas de João, principalmente das cartas de João, que vão falar sobre os falsos profetas, sobre o anticristo. E a estratégia que a gente está vendo hoje em dia, gente, além da desunião, é a desidratação da mensagem. Hoje em dia você não vê muita gente mais pregando contra a mensagem. Você vê artistas que estão aceitando Jesus. Jesus é o Senhor. Não largam as práticas, só você observar. Você vai ver ele no restaurante, no barzinho, na festa, mas ele está lá, tirando foto, batizando e dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Então a mensagem está tão leve, está tão fácil. Por quê? Porque o mundo e os evangélicos que estão se conformando com o mundo, entrando em conformidade com o mundo, estão permitindo a desidratação da mensagem. Está ficando fácil ser cristão, está virando moda. Você vê, a igreja está lotadona. Começa a pregar a mensagem da cruz, o outro culto está vazio. Porque eles
que ele pega, não é isso? Tem até um meme do Capitão Pátria, que é muito engraçado, inclusive. Ou seja, aí tá lá o crente adúltero ouvindo essa pregação. Ô, Senhor, deixa eu ver, deixa eu encostar, não é pecado. Tá me entendendo? É essa a mensagem que esses caras... Tem uma pessoa que ele é cristão. Adora ele, adora o David Leonardo. Meu Deus. Você vê que é uma pessoa muito infantil na fé. Até as coisas que posta, as mensagens que gosta, como ele enxerga, às vezes ele vem e fala assim, usando... Aqui, tá escrito assim. Aí, agora. Mas não quer, porque Eles querem uma cruz de isopor. A cruz é de madeira, pesada, cravada. Eles querem uma cruz de isopor. Então, qual a estratégia do anticristo? É diferente da de Satanás, que estão em uma sociedade. Satanás não vai para a igreja. O anticristo e o falso profeta vem para a igreja, mas vem para a minha. Como o jovem que eu comecei até com o bispo. Quando eu consegui convencer ele para a igreja, ele não quis vir para cá porque aqui eu estou para supervisionar ele. Ele foi para uma outra. Aí ele me conta que o líder de jovens dele disse que pode beber. Não tem problema você beber. Eu falei, é mesmo? Vou orar pelo teu líder. tem muitos que pensam dessa forma. Eu Muitos vou. pastores que pensam Eu assim. falei, vou orar pelo seu líder. Amém, Deus te abençoe. Se precisar, olha. Uma vez um jovem, Resultado. Não está caminhando e não houve conversão. uma vez um jovem perguntou ao pastor, posso beber? É pecado beber? Não é pecado, não pode beber não. Aí tá bom. Quando foi no outro, não faz no final do ano, já tá doido, Não pode beber vinho, só vinho, tá? Cerveja não, é vinho. Aí eu Ou seja, a gente não quer abandonar as velhas práticas e a gente quer arrumar justificativas bíblicas para sentir conforto no pecado. Aí, sem mistura. Aí o que acontece? Eu vi uma ministração por causa do arte, engraçada, mas foi verdade. Perguntaram para ele assim no programa, foi no programa, o que o senhor acha de beber? É pecado? Aí ele faz uma pergunta. Se eu beber, eu sou o piloto do avião. Se eu beber, você confia de subir no avião como dirigir? Eu vou pilotar no caso? leva a sua mãe, sua filha. Se um Uber chegar para a pessoa aqui e falar assim, tomei uma cerveja, tia, mas aí pode ficar tranquilo que eu sou o cara no volante. Tu sobe no Uber. Dúvida nenhuma. Tu desce, dá uma estrela e denuncia ele, porque ele pode causar um acidente com outras pessoas. Aí por que eu, pastor, posso beber? Aí eu vou subir aqui, Deus está repreendindo Jesus, trocando pedra, que no começo das crianças, pelo amor de Deus, são pessoas que elas se convenceram que elas precisavam dar uma diminuída no ritmo de vida, mas elas não se converteram, porque elas ficam procurando justificativa na palavra. É igual quando entra a fala de dízimo e oferta, gente. Gente, eu assim, desculpa o jeito que eu falo, eu acho um absurdo ter que falar, sabe por quê? O dízimo é uma expressão de amor e oferta também. Se quem provém o meu sustento é Deus, se eu não devolver, o que vai acontecer? Eu estou falando que quem não é, que eu não dependo de quem? Depende de Deus. Mas se eu sou convertido, precisa o bispo falar para mim que eu preciso dizimar, ofertar? Que quem é convertido a Jesus, a Deus, ele ama a Deus. Por exemplo, você ama seu filho, então ele pede para fazer você gosta de uma sopinha. Você nem precisa nem chorar. Mano, eu gosto de sopinha. Ou se não está frio, meu filho já gosta de uma sopa. Vou fazer uma sopa que meu filho está chegando e eu vou fazer a sopinha dele, porque você ama teu filho. O seu filho nem precisa pedir. Você sabe que ele adora uma festa de aniversário. No aniversário dele você organiza até um bolo surpresa, porque você já sabe. Você ama seu filho, tu quer agradar ele, tu vai fazer. Aí na hora de do dízimo das ofertas, aí ele quase pegar o filho, sacudir, meu Deus, gente. É amor. Né? É amor. É oferta de amor, é reconhecimento, entendeu? Então a mensagem ela não pode se desnutrir, se desidratar para caber na nossa vontade, no nosso entendimento, no nosso conforto. O evangelho não é difícil. Eu não acredito no evangelho como difícil. Por quê? Tudo que você faz com prazer, por mais difícil que pareça ser, quando você faz com prazer fica mais fácil.
Por exemplo, tomei uma chicotada, mas é por Jesus. Opa, está me garantindo que ela não bate mais. Porque eu sei, como o apóstolo Paulo fala, eu sei com quem eu tenho crido. Eu sei para onde eu vou, de onde eu vim. Eu não sou, como Cristo falou, meu reino não é nesse mundo. Meu reino não é nesse mundo. Então, quando as coisas são feitas com amor, elas não precisam ser, entre aspas, forçadas. Não precisa. O filho, que o pai tem que ficar repreendendo toda hora, a desobediência dele, está mostrando para o pai, para a mãe que não ama. Porque o filho obediente obedece os pais. Por mais que doa. Minha mãe falou que não pode comer doce. Porque ela não está vendo, mas se ela souber que eu comi o doce, ela vai ficar chateada comigo. Meu neto fez uma Por mais que doa, não vou comer o doce. Ele falou assim, o outro, né? Foi lá, pegou o doce, aí o mais velho falou assim, não pode comer. Minha mãe falou que não pode. Aí o mais velho não está aqui. Mas o mais velho falou, não, ela não está, mas você não vai comer. Entendeu? Então eu obedeci. Eu fiquei olhando assim, aquela cena, eu falei, caraca, fosse outra criança, ela não vai comer, né? E o principal que eu falo, sabe, para umas pessoas aí, que é o que? Tá bom. O filho, o rato, vai muito para você na terra. Quem está vendo você desobedecer? Eu não estou vendo, ele não está vendo, mas quem está vendo? Deus está vendo. Se você teme a ele, é cordeirinho dele. Então, irmãos, a mensagem central hoje foi a importância da unidade de propósito. Quando a gente está unindo propósito, vocês acham que não doeu construir aquela torre? Pessoas que estiveram cansadas, trabalharam demais para construir algo alto, eu acredito, naquela época, aquela tecnologia que supostamente a gente acredita que não existia, foi difícil. Pessoas devem ter morrido, outros ficaram doentes, outros se machucaram, mas eles cumpriram. Porque quando a gente está unido num propósito, a gente não faz aquilo que é confortável para a gente. É todo mundo trabalhando no propósito. É cada um pegando a sua cruz, pegando a si mesmo, pegando a sua cruz e seguindo Jesus. Aí, ou seja, a gente vai alcançar o infinito, como eles falaram. Agora, nada é impossível para eles, está todo mundo falando a mesma língua. Aí, qual é essa língua? Tem uma direção. Lá em Babel tinha um projeto de arquitetura, né? Vamos dizer assim, conjecturando que não está escrito. E na igreja nós temos uma outra planta. A planta da igreja está aqui. A planta da estrutura física, da estrutura organizacional e da estrutura doutrinária. É o caminho que tem seguido. A planta está aqui. Então, qual é o segredo? Não é o que eu acho, nem o que os irmãos acham. É o que está na planta. Mas aí tem um engenheiro na terra. O engenheiro não, que o engenheiro é Deus. Mas tem um mestre de obra. Tem um mestre de obra que está encarregado de entregar as funções. Ó, você vai para a betoneira. Você vai ficar lá no almoxerifado. Você está lá, a obra é assim, a meta é assado. Tem um mestre de obra. Que se a gente desobedecer o mestre de obra, a gente está desobedecendo o quê? O dinheiro da obra. Aí, aí vem. Aí desconta suspensão, advertência, justa causa, que é pior que eu chegar lá no céu e falar assim, ó, justa causa. Tu não tem fundo de garantia, nem tem nada. Justa causa. Vai direto para a fila do CRAS, que é a mesma coisa que eu. Então, assim, eu agradeço a oportunidade.